Quando Maria Júlia e eu descobrimos que teríamos um menino, achei lindo que meus sogros queriam que ele se chamasse Antônio Carlos, como meu sogro. Parecia uma tradição familiar tão bonita, principalmente quando mencionaram que isso garantiria seu futuro. Eu não entendi por que minha esposa chorou o dia inteiro depois daquela conversa no almoço de domingo. Quando o teste de gravidez mostrou aquelas 2 linhas cor-de-rosa, meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu, Pedro Alves, um reles funcionário público da Secretaria da Fazenda em Salvador, seria pai, não de qualquer criança, mas de um menino, o que descobrimos logo no primeiro ultrassom no Hospital Português, aquele com as paredes azul claras que cheiram a desinfetante caro e angústia contida. Vai ser um príncipe, Maria Júlia. Um príncipe. Eu repetia feito um papagaio tonto, enquanto minha esposa sorria daquele jeito dela, meio torto, como se guardasse um segredo amargo. Achei que fossem apenas nervos de primeira viagem. Como poderia saber que aquele sorriso era o mesmo que ela dava quando criança, ao receber presentes caros do pai ausente? Presentes que sempre vinham com cordas invisíveis amarradas. Nossa vida era simples, mas digna. Um apartamento financiado na Pituba, móveis da Madeira comprados em 12 vezes sem juros, e jantares ocasionais no Pasta em Casa quando o salário permitia. Maria Júlia cuidava da biblioteca municipal com a mesma dedicação com que organizava nossas gavetas de meias. Eu admirava sua ordem, seu silêncio estudioso. Mal sabia que aquele silêncio escondia décadas de palavras engolidas à força na mesa farta dos Mendonça Prado. E assim seguíamos, com nossos planos modestos para o futuro, sem saber que o pequeno ser crescendo na barriga de Maria Júlia seria o estopim de uma guerra que já estava preparada há anos. Eu, bobo alegre, já pensava em times de futebol e bicicletas, enquanto minha esposa olhava para o horizonte como quem calcula rotas de fuga. Você já sentiu que sua vida inteira foi apenas o prólogo de uma história que ainda nem começou de verdade? Foi num domingo de céu limpo que o Honda Civic preto estacionou em frente ao nosso prédio sem elevador. De dentro saíram meus sogros, que eu só conhecia por fotos e videochamadas tensas. Dr. Antônio Carlos Mendonça Prado, empresário do ramo imobiliário no Rio, pisou na calçada rachada como se contaminasse seus sapatos italianos. Dona Eleonora o seguia, com aquele colar de pérolas que parecia pesar mais que meu contra-cheque inteiro. Meu neto merece conhecer os avós pessoalmente. Foi a justificativa para a visita surpresa. Preparamos frango assado com batatas, o melhor que podíamos oferecer. Durante o almoço, entre taças de vinho que eu não sabia pronunciar o nome, surgiu a primeira menção. Na nossa família, há 5 gerações, o primogênito se chama Antônio Carlos. Meu sogro falava olhando para a barriga ainda imperceptível de Maria Júlia, não para ela. É uma tradição que garante o futuro da criança. Quando Maria Júlia se retirou da mesa e chorou no banheiro por 20 minutos, interpretei como emoção maternal diante daquela linda tradição familiar. Que idiota eu fui. Não percebi que eram lágrimas de quem reconhece a primeira pedra de um cárcere sendo assentada. Na sala, Dona Eleonora mostrava no celular fotos da mansão no Joá, enquanto mencionava casualmente o testamento recém-revisado. Família é tudo, não é mesmo, Pedro querido? Concordei, sem saber que para os Mendonça Prado, família era empresa, império e carteira de identidade. Tudo, menos amor. Depois que os sogros finalmente se foram, Maria Júlia ficou sentada na varanda por horas, olhando o pôr do sol baiano como se buscasse respostas nas cores do céu. Tá tudo bem, amor? Perguntei, abraçando-a por trás. Vai ficar, ela respondeu com uma certeza que não combinava com sua voz trêmula. Beijei seu pescoço e saí para buscar aquele sorvete de pistache que ela adorava, achando que era só TPM misturada com hormônios da gravidez. Se eu soubesse que naquele momento ela já começava a planejar nossa fuga, teria prestado mais atenção nas palavras dela. Você já ignorou um aviso que estava bem na sua frente? Os telefonemas começaram no dia seguinte, diários, cronometrados, sempre às 9 da manhã. Apenas para saber como está nossa nora preferida, dizia Dona Eleonora com aquela voz melada que escondia fiscalizações. Eu achava adorável a preocupação. Maria Júlia atendia às ligações com monossílabos educados, enquanto seu olhar vagava pela janela como se buscasse rotas de fuga. À noite, ela sussurrava.
Meus pais sempre controlaram tudo na minha vida. Mas eu respondia com um beijo na testa e eles só se preocupam, antes de virar para o lado e roncar. Os presentes chegavam semanalmente. Primeiro, um berço importado da Suécia que mal cabia no quarto planejado. Depois, um carrinho de bebê que parecia uma nave espacial, com tecnologias que nem sabíamos usar. Nada é bom demais para um Mendonça Prado, dizia o cartão que acompanhava cada entrega. Maria Júlia guardava os cartões numa caixa, como quem coleciona provas de um crime anunciado. Eu, tolo, achava aquilo sentimentalismo de gestante. Percebi que Maria Júlia falava cada vez menos com suas amigas da biblioteca. O telefone da irmã em Aracaju raramente tocava. Quando perguntei por que não convidávamos meus pais para um churrasco, ouvi melhor esperar mais um pouco. As visitas dominicais à missa na igreja do bairro foram substituídas por almoços no Salvador Shopping, onde, coincidentemente, encontrávamos amigos dos sogros que viviam em Salvador. Não faltavam comentários sobre como os Mendonça Prado são conhecidos por cuidarem bem do patrimônio familiar, e como eu tinha sorte de entrar para uma família tão tradicional. Será que só eu não percebia as algemas sendo douradas? Uma noite, peguei Maria Júlia chorando baixinho enquanto olhava fotos antigas de sua infância. Por que tá chorando, amor? Perguntei preocupado. Só saudade, ela respondeu, fechando rapidamente o álbum. Às vezes a gente sente falta até do que nos machucava. Não entendi a frase naquele momento. Achei bonita, até poética, e guardei para contar para os amigos no bar como exemplo da sensibilidade da minha esposa grávida. Anos depois, aquela frase voltaria como um soco no estômago, quando finalmente compreendi tudo o que ela tentava me dizer sem palavras. É mole? Eu ali, achando que estava abafando com meus sogros ricos, quando na real já estava sendo engolido aos poucos. Mas espera aí que isso foi só o começo da lambança. O buraco era bem mais embaixo. Quando Maria Júlia entrou no quarto mês, os sogros voltaram como tempestade tropical, sem aviso e deixando estragos. Esse quartinho é muito simples pro nosso Antônio Carlinho, disse minha sogra, medindo as paredes com olhos de abutre. Antes que eu pudesse dizer, está bom pra gente, já havia pedreiros no cômodo, quebrando tudo. Eles trouxeram papel de parede importado, com desenhos de coroas douradas que pareciam rir da minha simplicidade. Os móveis chegaram num caminhão enorme que mal passou na rua estreita do nosso bairro. Berço de madeira nobre, cômoda italiana, poltrona de amamentação que custava mais que meu carro usado. Não se preocupe com nada, meu genro, deu tapinhas nas minhas costas o Dr. Antônio Carlos. Família Mendonça Prado cuida dos seus. E eu, feito cachorro que recebe carinho depois da surra, agradecia a generosidade, sem perceber que cada presente era um tijolo na prisão que construíam ao nosso redor. Foi na semana seguinte que veio a bomba. Compramos um apartamento maior para vocês no mesmo prédio. Não era convite, era comunicado. 3/4 na cobertura, com vista para o mar. Maria Júlia empalideceu quando o pai completou. Já está registrado no nome do bebê, claro. Patrimônio se começa cedo. Eu brindei com champanhe caro, enquanto minha esposa bebia a água com mãos trêmulas. Amor, não é maravilhoso? Perguntei à noite. Ela apenas virou para o lado, fingindo dormir. Só anos depois entendi que naquela noite ela chorava em silêncio. As mudanças não pararam por aí. Logo nossos móveis simples começaram a ser substituídos por peças assinadas por designers famosos. Nossas fotos de viagens deram lugar a retratos da família Mendonça Prado em molduras douradas. Até nosso cachorro vira-lata, Pipoca, foi realocado para um sítio onde teria mais espaço. Substituído por um bichon frisé de pedigree que minha sogra trouxe porque era mais higiênico para o bebê. Em menos de um mês, nossa casa não parecia mais nossa. Eu achava tudo aquilo um luxo, um privilégio. Não percebi que estávamos sendo apagados, tijolo por tijolo, como se nunca tivéssemos existido antes da bênção dos Mendonça Prado. O advogado da família apareceu num domingo de feijoada. Dr. Maurício, calvo e com óculos finos, carregava uma pasta de couro que combinava com seus sapatos lustrados. Só umas assinaturas de rotina, explicou, espalhando papéis pela mesa ainda com farelos de sobremesa. Para garantir que o pequeno Antônio Carlos tenha seu futuro assegurado. Meus olhos brilharam com a menção de valores com muitos zeros, enquanto ignorava as letras miúdas que falavam de tutela compartilhada e decisões educacionais. Assine aqui, aqui e aqui.
apontava o dedo magro do advogado. Eu rabisquei meu nome como quem autografa a própria sentença. Maria Júlia hesitou, a caneta tremendo entre os dedos. Filha, o tom do Dr. Antônio Carlos congelou a sala. Não vai desprezar o que estamos fazendo pelo seu filho, vai? Não era pergunta. Era intimação. Ela assinou com uma lágrima disfarçada de alergia. Dona Eleonora já abria o espumante, enquanto falava sobre a escola bilíngue onde o neto estudaria. Já garantimos a vaga. É tão concorrido, sabe? Um brinde ao nosso pequeno herdeiro, propôs meu sogro, e todos erguemos as taças. Eu bebia como quem celebra, sem perceber que brindava à própria cegueira. Maria Júlia tomou apenas um gole e disse precisar se deitar. Hormônios, justificou a sogra com um sorriso afiado. Naquela noite, acordei e encontrei minha esposa sentada na varanda, olhando as estrelas como quem busca um caminho no céu. Tá tudo bem? Perguntei com voz de sono. Vai ficar, ela respondeu, de um jeito que só fui entender muito tempo depois. No dia seguinte, quando comentei sobre os documentos com um colega de trabalho, ele franziu a testa preocupado. Tu leu tudo mesmo, Pedro? Esse negócio de tutela compartilhada não parece estranho? Dei de ombros. É só garantia pro futuro do menino. Os velhos têm dinheiro pra caramba, rapaz. Meu colega não pareceu convencido, mas eu estava ocupado demais escolhendo a cor do meu futuro carro novo, presente prometido pelo sogro quando o bebê nascesse, para me preocupar com detalhes jurídicos. A gente nunca valoriza os poucos que tentam nos acordar do sonho confortável, não é mesmo? No 6º mês de gravidez, os sogros anunciaram que tinham comprado o apartamento vizinho ao nosso futuro lar. Para ficarmos perto e ajudar com o bebê, explicou Dona Eleonora, enquanto mostrava os planos de uma porta de comunicação entre os imóveis. Assim podemos estar presentes sempre que precisarem. Maria Júlia engoliu em seco, mas eu, idiota completo, agradeci efusivamente. Que sorte a nossa, amor, teremos babás de luxo. Minha esposa sorriu aquele sorriso quebrado que eu insistia em não decifrar. Dr. Antônio Carlos já tinha escalado o médico que faria o parto. O melhor obstetra do país, opera até a primeira-dama. A data já estava marcada, cesariana, claro, para não sofrer desnecessariamente. A decoração da nossa casa começou a mudar sutilmente. Fotos dos Mendonça Prado nas paredes, livros sobre a história da família na estante, até o cachorrinho vira-lata que adotamos foi substituído por um bichon frisé de pedigree. Mais higiênico para o bebê, justificou minha sogra, enquanto nossa pipoca era levada para um sítio onde seria mais feliz. Maria Júlia chorava cada vez mais. Eu atribuía aos hormônios, ao cansaço, ao medo natural de primeira viagem. Que tolo eu era! Uma noite, acordei e a encontrei no computador, pesquisando alguma coisa que ela fechou rapidamente quando me percebeu. Só vendo umas ideias pro quarto do bebê, disfarçou. Não percebi os panfletos sobre imigração para Portugal debaixo do teclado, nem notei os extratos bancários de uma conta que eu desconhecia. O cárcere dourado estava quase completo, e eu, feliz como um condenado que confunde a cela com mansão, continuava cego e sorridente. As decisões já não eram mais nossas, de curso de gestante à marca de fraldas, tudo passava pelo crivo dos Mendonça Prado. Num jantar, quando mencionei que gostaria de pôr o nome do meu falecido pai como segundo nome do bebê, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Antônio Carlos Mendonça Prado Neto, disse meu sogro lentamente, como quem explica algo a uma criança. Esse é o nome completo, sem adições. Vi Maria Júlia apertar o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas ela não disse nada. E eu, covarde satisfeito com as migalhas de luxo, apenas sorri e concordei. Quanto custa a dignidade de um homem? No meu caso, menos que um apartamento na cobertura e a promessa de um carro do ano. Tô vendo tu aí balançando a cabeça e pensando como esse cara foi tão tapado. Mas vamos combinar, quem nunca caiu num papo furado quando o prêmio parecia bom demais? Só que o pior estava por vir, quando a casa começou a cair de vez. O parto aconteceu exatamente como os Mendonça Prado planejaram, numa terça-feira às 10 horas da manhã, com direito à suíte presidencial no hospital mais caro de Salvador. Quando cheguei com a malinha que arrumamos, e que Dona Eleonora refez, pois faltavam itens essenciais, meus sogros já estavam lá, comandando o show. Pedro, você espera aqui fora,
determinou o Dr. Antônio Carlos. Homens ficam nervosos e atrapalham. Foi como ser expulso do momento mais importante da minha vida. Passei 5 horas no corredor, encarando a porta fechada e ouvindo ocasionais ordens ríspidas do meu sogro aos médicos. Quando finalmente pude entrar, Maria Júlia estava pálida na cama, com nosso filho nos braços e os sogros posicionados estrategicamente ao lado, como guardiões de um tesouro. Conheça Antônio Carlos Mendonça Prado Neto, anunciou meu sogro antes que eu pudesse sequer tocar meu filho. Maria Júlia olhou para mim com algo que interpretei como exaustão, mas que hoje sei que era um pedido silencioso de resgate. Naquela mesma noite, um padre amigo da família apareceu para um pré-batismo no quarto do hospital. Apenas uma bênção informal, explicou Dona Eleonora, enquanto ajeitava a mantilha de renda que trouxera na bolsa. O padre ungiu a testa do bebê e pronunciou o nome escolhido pelos avós, enquanto eu assistia orgulhoso. Maria Júlia, porém, segurava o filho com força, como se temesse que o arrancassem dela. Ele é tão lindo, sussurrou em meu ouvido quando finalmente ficamos a sós por alguns minutos. Prometi a ele que seria livre. Achei que falava de liberdade espiritual. Que idiota eu fui. Nos dias seguintes, mal pude ficar com meu próprio filho. Havia sempre uma enfermeira particular contratada pelos Mendonça Prado, uma visita importante que queria conhecer o herdeiro, ou Dona Eleonora decidindo o momento exato de banho, troca e mamada. Maria Júlia obedecia a tudo com um silêncio estranho, mas seus olhos tinham um brilho novo, algo entre determinação e fúria contida. Uma noite, peguei-a contemplando o bebê enquanto cantava baixinho uma canção que nunca tinha ouvido antes. Que música é essa? Perguntei curioso. Uma velha canção portuguesa, respondeu simplesmente. Sobre pássaros que voam para longe da gaiola. Achei bonito, poético. Não entendi que era um plano sendo sussurrado em forma de canção de ninar. Voltamos para o novo apartamento já completamente mobiliado e decorado. Cortesia dos Mendonça Prado. Meus sogros se instalaram no imóvel ao lado, com a porta de comunicação sempre aberta. Djanira, a babá contratada por eles, chegou junto com mais 3 funcionárias. A nova mãe precisa descansar, decretou minha sogra, praticamente arrancando o bebê dos braços de Maria Júlia. Djanira tem 30 anos de experiência com famílias tradicionais. Sabe o que faz melhor que qualquer mãe de primeira viagem. Maria Júlia aceitava tudo com um silêncio que eu confundia com gratidão. À noite, porém, ela se levantava e ia para o quarto do bebê, só para ficar olhando-o dormir. Uma vez ouvia sussurrar. Vamos sair daqui, meu amor. Prometo. Quando me viu à porta, disfarçou. Só cantando uma canção de ninar. Durante o dia, ela sorria para os sogros, agradecia pelas intromissões constantes, mas seus olhos pareciam 2 brasas frias, calculando algo que eu não conseguia entender. Você já viu alguém planejar uma fuga enquanto sorri para o carcereiro? Comecei a notar que ela fazia ligações quando todos saíam. Uma vez, peguei o final de uma conversa. Os documentos estão prontos? Preciso ter certeza. Quando perguntei com quem falava, disse que era a biblioteca, sobre seu retorno pós-licença. Outra vez, encontrei panfletos sobre Portugal embaixo da cama. É só curiosidade, explicou. Sempre quis conhecer Lisboa. Concordei, achando bonito que mesmo com um recém-nascido ela mantivesse seus sonhos de viagem. Não percebi que eram mapas de fuga, não de turismo. Como pude ser tão cego quando os sinais estavam todos lá, piscando feito letreiros de neon? Uma tarde, voltei mais cedo do trabalho e encontrei Maria Júlia arrumando uma pequena mala disfarçada de doações para a caridade. Dentro, vi roupas do bebê cuidadosamente dobradas, documentos em uma pasta e uma carteira com euros. Quando me viu, congelou como um cervo na mira de um caçador. Ali estava minha chance de perguntar, de entender, de abrir os olhos. Mas eu, imbecil sempre, apenas sorri e comentei. Que legal você separar coisas para doação, amor. O bebê já cresceu tanto que nem cabe mais nessas roupinhas. O alívio no rosto dela me pareceu gratidão pela compreensão. Mal sabia que era alívio por minha contínua cegueira. Tem momentos em que nossa estupidez é o que permite que outros sobrevivam, sabia? O batizado oficial foi marcado para quando o bebê completasse 2 meses,
na Catedral Basílica, nada menos. Meu sogro mostrou a lista de convidados. 300 pessoas, incluindo um senador, 2 desembargadores e vários empresários que nunca vi na vida. Conexões importantes para o futuro do menino. Explicou, como quem fala de negócios, não de um sacramento. Fui levado para uma alfaiataria no shopping Iguatemi, onde provaram em mim um terno caríssimo. Não podemos envergonhar a família, disse Dona Eleonora enquanto aprovava o corte. Maria Júlia parecia estranhamente tranquila com todos os preparativos. Deixava a sogra decidir tudo, desde as flores até o buffet no salão de festas alugado. Você está bem com isso tudo? Perguntei uma noite. Ela sorriu de um jeito diferente. Não era mais aquele sorriso partido, mas algo determinado, quase feroz. Nunca estive tão bem, amor. Vai ser um dia inesquecível, prometo. Interpretei como entusiasmo, quando era na verdade a calma de quem já decidiu explodir uma bomba e só espera o momento certo. Meu sogro me entregou um papel com o discurso que eu deveria fazer na festa. Agradecimentos importantes a mencionar, justificou. Li sobre gratidão eterna à família Mendonça Prado, sobre como era uma honra dar continuidade ao legado do nome, sobre o futuro brilhante que aguardava o pequeno Antônio Carlos, graças à generosidade dos avós. Ensaiei aquelas palavras vazias na frente do espelho, enquanto Maria Júlia, no quarto ao lado, conferia mais uma vez os passaportes escondidos na caixa de sapatos e transferia mais algum dinheiro para a conta secreta em Portugal. 2 mundos paralelos sob o mesmo teto, e eu só conseguia enxergar o meu. Na véspera do batizado, notei algo estranho. Maria Júlia arrumando uma pequena mochila com fraldas e roupas demais para apenas um dia fora de casa. É que nunca se sabe o que pode acontecer com o bebê, né? Melhor prevenir, explicou com naturalidade estudada. Achei prudente, responsável. Também não estranhei quando ela me pediu para guardar nossos documentos, certidão de casamento, passaportes, certidão de nascimento original do bebê, na minha pasta. No seu terno fica mais seguro do que na minha bolsa pequena, justificou. Concordei, sem imaginar que ela estava garantindo que eu carregaria nossa liberdade sem mesmo saber. Como eu podia adivinhar que a mulher quieta e submissa que eu pensei ter casado era, na verdade, uma estrategista capaz de planejar uma fuga internacional debaixo do nariz de todos? Até aqui, você deve estar achando que eu era o maior otário do mundo, né? Nem te culpo. Mas imagina só o que é acordar um dia e descobrir que seu próprio filho virou praticamente mercadoria numa negociação que você mesmo assinou sem ler? Pois é, agora o bicho vai pegar. O dia do batizado chegou com aquela agitação de formigueiro chutado. Dona Eleonora já estava no nosso apartamento às 6 da manhã, comandando os preparativos como general em campo de batalha. Pedro, o cabeleireiro chega às 8 horas, e você ainda não tomou banho, gritou enquanto eu tentava engolir um café. Foi nessa correria que tudo começou a desmoronar. Ou melhor, a fazer sentido. Procurando meus abotoaduras novas no escritório, abri a gaveta errada e encontrei uma pasta azul que nunca tinha visto antes. Curiosidade de marido bobalhão. Abri. Meu queixo caiu quando reconheci os papéis que tinha assinado meses antes. Mas agora com tempo para realmente ler. Não era só uma garantia de herança, era uma armadilha perfeita. Em caso de divergência entre os pais e os avós paternos sobre educação, saúde ou residência do menor, prevalecerá a decisão dos segundos, dizia uma cláusula em letras pequenas. Outra estipulava que qualquer mudança de cidade ou viagem internacional precisaria de autorização dos avós. E a pior: o não cumprimento das tradições familiares resultará em perda imediata dos benefícios patrimoniais. Senti um frio na barriga e um suor gelado descendo pela testa. O que tínhamos feito? Vendido nosso filho por um apartamento e promessas de dinheiro? Nesse momento, Maria Júlia entrou no escritório já arrumada, linda num vestido azul claro que contrastava com sua expressão decidida. Ergui os papéis, boquiaberto. Você sabia disso tudo? Ela apenas assentiu, pegando os documentos da minha mão. Sei disso, e de muito mais, Pedro. Hoje você vai conhecer a mulher com quem realmente se casou. Havia algo diferente nela. Não era mais a Maria Júlia submissa que eu conhecia. Era uma leoa pronta para o ataque. Terminamos de nos arrumar em um silêncio tenso,
interrompido apenas pelas ordens de Dona Eleonora e o choro ocasional do bebê. Maria Júlia se movia com uma confiança nova, como se cada gesto fosse parte de uma coreografia ensaiada 1000 vezes. Quando estávamos prestes a sair, ela me puxou para o quarto rapidamente. Pedro, você confia em mim? Perguntou segurando minhas mãos com força. Confuso, assenti. Então, não importa o que aconteça hoje, fique do meu lado. É tudo que peço. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, meu sogro gritou do corredor que o motorista já esperava. No caminho para a igreja, Maria Júlia segurava nosso filho como um tesouro precioso, e pela primeira vez notei quão parecidos eram seus olhos, não com os Mendonça Prado, mas com meu falecido pai. Aquele pensamento me atingiu como um raio. Ela tinha dado ao nosso filho os olhos da minha família, não da dela. A Catedral Basílica estava decorada como para casamento real. Flores brancas por todo lado, tapete vermelho no corredor central, músicos de câmara tocando Bach. Fiquei impressionado com quantas pessoas importantes estavam ali. Gente que só via em jornal agora apertava minha mão e fingia me conhecer. O jovem pai, diziam, como se eu fosse celebridade. Meus sogros circulavam entre os convidados como verdadeiros anfitriões, apresentando o meu filho como o herdeiro da tradição Mendonça Prado, mal mencionando nosso sobrenome Alves. Maria Júlia caminhava ao meu lado com o bebê nos braços, cumprimentando todos com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Quando tentei segurar o pequeno, Dona Eleonora intercedeu. Melhor não, Pedro. Acabou de ser arrumado para as fotos. Como se meu filho fosse um arranjo de flores que eu pudesse desarrumar. O padre, amigo íntimo da família de minha sogra, sorria afetadamente enquanto nos posicionava no altar. Uma bela tradição familiar, comentou. O quinto Antônio Carlos. Que responsabilidade, não é mesmo? Eu sorri sem graça, sentindo-me cada vez mais como intruso na vida do meu próprio filho. A cerimônia começou pomposa, com leituras feitas por amigos ilustres que nunca tínhamos visto. Maria Júlia permanecia estranhamente calma, quase serena, enquanto o momento decisivo se aproximava. Vi meu sogro na primeira fila, checando o relógio de ouro impaciente, como se estivesse numa reunião de negócios, não no batizado do neto. Então veio aquela pergunta ritual. Que nome recebe esta criança? Um silêncio respeitoso preencheu a igreja. Dr. Antônio Carlos inclinou-se para a frente na cadeira, como quem se prepara para ouvir seu próprio nome ecoar nas paredes sagradas. Foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Olhei para Maria Júlia e notei que ela segurava nosso filho de um jeito diferente agora. Não como quem protege algo frágil, mas como quem exibe um troféu. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação que nunca tinha visto antes. A mãozinha do bebê agarrou um dos dedos dela, como se desse força. Foi um momento tão breve, tão íntimo, que tenho certeza que ninguém mais percebeu. Mas para mim foi como se um véu começasse a se rasgar diante dos meus olhos. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e pela primeira vez, eu sentia que talvez devesse estar ao lado dela, não dos Mendonça Prado. Maria Júlia deu um passo à frente antes que alguém pudesse responder. Pegou o microfone do padre com uma educação que não permitia objeção. Gostaria de fazer um anúncio antes, disse com voz clara que ressoou por toda a catedral. Os olhares surpresos não a intimidaram. Agradeço a presença de todos neste dia especial, especialmente aos meus pais, que tanto se esforçaram para fazer deste momento um espetáculo à altura do sobrenome Mendonça Prado. Sorrisos orgulhosos dos velhos, enquanto eu começava a suar frio. Onde ela queria chegar? Mas tenho outro anúncio importante, continuou com firmeza crescente na voz. Na próxima semana, eu, meu marido e nosso filho, estaremos nos mudando para Lisboa. Consegui uma transferência na Biblioteca Central, e Pedro trabalhará remotamente. A cara do meu sogro foi ficando vermelha como pimenta malagueta. Antes que ele pudesse levantar, ela completou. E aproveito para apresentar oficialmente nosso filho, Benício Alves de Mendonça, registrado assim em cartório na semana passada. Benício, em homenagem ao avô paterno, homem simples e honrado que nos ensinou que amor não se compra nem se impõe. Nunca vi um lugar tão elegante transformar-se em arena de vale-tudo tão rápido. Meu sogro levantou-se como vulcão em erupção. Isso é um ultraje, uma traição,
Vocês assinaram documentos, vão perder tudo. Dona Eleonora parecia que ia desmaiar no banco da igreja. Os convidados importantes não sabiam se ficavam ou corriam. E eu? Eu estava em choque, olhando para minha esposa como se a visse pela primeira vez. Podem ficar com o dinheiro, com o apartamento, com tudo, ela declarou, entregando-me nosso filho e pegando a bolsa de onde tirou 3 passagens aéreas. Nossa liberdade não tem preço. Você já viu uma revolução começar num batizado? Pois eu vi. E ainda estava tentando entender de que lado eu deveria estar. Meu sogro avançou em nossa direção, sendo contido por 2 amigos. Vocês não vão a lugar nenhum com meu neto. Guardas, alguém chame a polícia! Gritava ele, espumando de raiva. Maria Júlia, com uma calma que parecia ensaiada, tirou da bolsa mais um papel. Esta é a certidão de nascimento original, onde consta apenas nossa assinatura como pais. Os documentos que assinamos depois não têm valor legal quando confrontados com este. Ela me puxou pela manga do paletó. Vamos, Pedro, o táxi está esperando. Naquele momento precisei decidir. Ficar com a fortuna dos Mendonça Prado ou seguir minha esposa para o desconhecido. Olhei para o bebê em meus braços, para seus olhinhos que lembravam tanto meu pai. Como poderia abandoná-lo agora? Se você visse a cena naquela igreja. Foi tipo novela das 9 misturada com programa de pegadinha. Mas nem ri muito não, que daqui pra frente o negócio ficou sério. De uma hora para outra eu tava num avião, com uma mulher que eu achava que conhecia, mas que era uma completa estranha. Saímos da catedral como fugitivos de uma cena de crime, Maria Júlia na frente com Benício nos braços, eu atrás carregando a bolsa do bebê e uma confusão mental maior que o estado da Bahia inteiro. Os convidados abriam caminho, divididos entre choque e curiosidade mórbida. Alguns filmavam com celulares, provavelmente o vídeo mais comentado nos grupos de WhatsApp da elite baiana por meses. Na porta, um táxi amarelo já esperava, motor ligado. Você planejou isso tudo? Perguntei enquanto entrava no carro, ainda atordoado. Cada detalhe, desde o dia que descobri a gravidez, confessou Maria Júlia, ajeitando Benício no bebê conforto que já estava instalado no táxi. Sabia que meus pais transformariam nosso filho num fantoche, como fizeram comigo e minhas irmãs. O motorista, que parecia saber exatamente o que estava acontecendo, arrancou rapidamente. Pelo retrovisor, vi meu sogro saindo da igreja aos berros, sendo contido por 2 convidados. As malas já estão no aeroporto, explicou minha esposa. Enviei tudo ontem com a desculpa de doar roupas para a caridade. E os documentos que assinamos? Perguntei, lembrando das ameaças do meu sogro. Maria Júlia sorriu pela primeira vez com genuína alegria. Rasguei e queimei todas as cópias que encontrei. A que você achou hoje de manhã deixei de propósito, para que entendesse o que estávamos escapando. Ela pegou minha mão trêmula entre as suas. Sei que parece loucura, Pedro, mas era nossa única chance. Eu cresci naquela prisão dourada e jurei que meu filho não viveria assim. O táxi cortava a cidade em direção ao aeroporto, enquanto eu tentava processar como minha esposa quieta e submissa tinha se transformado nesta estrategista implacável. Quem era essa mulher com quem eu tinha me casado? Meu celular começou a tocar sem parar. Chamadas do meu sogro, da minha sogra, do advogado deles. Desliguei o aparelho. Eles vão nos processar, né? Perguntei com um nó na garganta. Maria Júlia assentiu, séria. Vão tentar. Mas legalmente não podem fazer nada. Somos os pais, a certidão é legítima, estamos casados, não há nada ilegal em mudar de país. Ela fez uma pausa e me olhou nos olhos. O que é ilegal é tentar comprar um neto como se fosse mercadoria. O bebê começou a chorar, talvez sentindo a tensão. Maria Júlia o acalmou com uma canção. A mesma melodia portuguesa que eu a tinha ouvido cantar tantas vezes. Agora entendia. Não era apenas uma canção. Era um plano. Uma promessa. Um futuro sendo desenhado. O trânsito na avenida paralela estava infernal, como sempre nas tardes de Salvador. Benício dormia tranquilo no bebê conforto, alheio à revolução que sua existência tinha provocado. Preciso que você entenda de onde venho, Pedro, disse Maria Júlia, enquanto olhava nervosa para o relógio. Cresci numa casa onde tudo tinha regras, onde cada respiração era controlada. Minha irmã mais velha, Beatriz, foi forçada a casar com o filho de um sócio do meu pai.
Está divorciada e em terapia intensiva há 3 anos. Minha outra irmã, Carolina, tentou fugir aos 20 anos. Meu pai cortou todo o acesso a dinheiro, amigos, oportunidades. Ela voltou uma semana depois e se casou com quem ele escolheu. Maria Júlia enxugou uma lágrima rápida. Quando mamãe morreu ano passado, ela me chamou no quarto de hospital e fez eu prometer que quebraria esse ciclo. Não deixe que façam com seu filho o que fizeram com você. Foram suas últimas palavras. Eu finalmente entendi o peso que minha esposa carregava, a determinação por trás daqueles olhos calmos. E por que nunca me contou isso antes? Perguntei, me sentindo traído e aliviado ao mesmo tempo. Maria Júlia segurou minha mão com força. Porque você é boa pessoa, Pedro, mas péssimo ator. Se soubesse, meus pais perceberiam nos seus olhos. Precisávamos que você fosse genuinamente inocente. Engoli seco, percebendo como tinha sido manipulado. Por todos os lados. E se eu não quisesse ir para Portugal? Já pensou nisso? Ela me olhou com uma mistura de amor e desafio. Você teria escolha. Nosso filho não. E eu já decidi que vou com ele, com ou sem você. Nunca me senti tão pequeno e tão necessário ao mesmo tempo. Enquanto o táxi avançava pelo trânsito, ela me contou mais. Sobre como seus pais controlavam tudo em sua vida. Desde as roupas que usava até os amigos que podia ter. Como cresceu vendo o pai manipular pessoas com dinheiro, estabelecer parcerias, que eram na verdade compra de lealdades. Quando conheci você, foi a primeira vez que alguém me viu como pessoa, não como um ativo dos Mendonça Prado. Ela sorriu com tristeza. Acho que me apaixonei por sua simplicidade, por sua falta de ambição. Mas depois descobri que era também sua fraqueza. Suas palavras doíam, mas carregavam uma verdade que eu não podia negar. Havia passado os últimos meses vendendo minha alma em prestações, seduzido por um conforto que nunca tinha pedido. O aeroporto internacional de Salvador estava cheio naquela tarde. Passamos pelo check-in com o coração na mão, esperando ver seguranças ou advogados contratados pelo Dr. Antônio Carlos aparecerem a qualquer momento. Relaxa, sussurrou Maria Júlia, percebendo meu nervosismo. Eles devem estar ainda reunindo o time jurídico. Temos tempo. Na fila de embarque, meu celular começou a vibrar descontroladamente. Chamadas do meu sogro, mensagens raivosas, ameaças de processos e promessas de destruição. Desliguei o aparelho, sentindo um misto de medo e alívio. Por que Benício? Perguntei enquanto esperávamos o embarque. Seu pai se chamava Benedito, não é? Maria Júlia sorriu com carinho verdadeiro. Sim, mas todos o chamavam de Benício. Lembra quando fui conhecer seus pais em Feira de Santana? Seu pai não tinha estudo nem dinheiro, mas me tratou com mais respeito e amor em um dia do que meu próprio pai em toda a minha vida. Ele me olhou nos olhos, Pedro. Sabe há quantos anos ninguém realmente olhava para mim? Senti um nó na garganta, lembrando do meu velho, caminhoneiro simples que morreu sem conhecer o neto. Quando finalmente embarcamos, Maria Júlia parecia tirar um peso de décadas dos ombros. Benício acordou e olhou para nós com aqueles olhinhos curiosos, sem saber que era o epicentro de um terremoto familiar. Bem-vindo à liberdade, meu filho, sussurrou minha esposa, beijando sua testa. O avião taxiou pela pista, ganhando velocidade para decolar. Pela janela, vi Salvador ficando para trás, com suas praias, ladeiras e algemas invisíveis. Ainda não sabia se estávamos fugindo para o paraíso ou para o inferno, se éramos corajosos ou loucos, se eu amava ou temia esta nova Maria Júlia. Só sabia que, pela primeira vez desde que aquele teste de gravidez marcou positivo, estávamos realmente escolhendo nosso próprio caminho. O avião levantou voo, e junto com ele, minha antiga vida ficou para trás. Maria Júlia dormia agora, com Benício aninhado em seus braços. Olhei para os dois e senti algo estranho. Um misto de medo do desconhecido e alívio por escapar de uma vida que não era nossa. Peguei minha carteira e encontrei escondida entre cartões de crédito a última foto do meu pai, sorrindo ao lado do seu caminhão, sem saber que morreria uma semana depois em um acidente na estrada. O que você acharia disso tudo, pai? Murmurei para a foto. Quase podia ouvir sua resposta. Filho, dinheiro bom é aquele que vem com liberdade, não com corrente. Guardei a carteira e fechei os olhos, tentando imaginar nossa vida em Lisboa. Seria difícil, mas seria nossa.
E isso, descobri naquele momento, valia mais que todos os apartamentos de cobertura do mundo. E foi assim que a gente se mandou para Portugal, com a roupa do corpo e um bebê no colo. Você faria o mesmo, ou acha loucura largar tudo assim? Porque agora vem a parte mais difícil. Tentar construir uma vida nova do zero, sem saber se estávamos fugindo do inferno ou correndo para o purgatório. Lisboa nos recebeu com céu cinzento e chuvisco fino. Não exatamente o cartão postal que esperávamos. Nosso apartamento alugado no bairro Alto era minúsculo comparado ao que tínhamos em Salvador. Um quarto e sala com escadas íngremes e vizinhos barulhentos. Na primeira noite, sentados no colchão no chão, com Benício dormindo numa cama improvisada de malas, Maria Júlia abriu seu laptop e me mostrou. Tinha economizado secretamente por anos, desviando parte do dinheiro que os pais depositavam, guardando em conta portuguesa que abriu numa visita turística anos antes. Temos o suficiente para um ano, se formos cuidadosos, explicou, mostrando planilhas detalhadas de gastos previstos. Quem era essa mulher organizada e calculista? Onde estava a esposa sonhadora que conheci? Já tenho entrevista na Biblioteca Nacional na próxima semana e alguns contatos para você no setor público. Maria Júlia tinha pensado em tudo, enquanto eu ainda tentava entender como saímos de um batizado e acabamos expatriados em menos de 24 horas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, vi minha esposa realmente sorrir enquanto preparava um jantar simples, com produtos do mercadinho da esquina. Os dias seguintes foram um turbilhão de adaptação e descobertas. O português deles não era como o nosso. O clima era estranho, até o café tinha gosto diferente. Mas tinha algo no ar. Liberdade, talvez? Maria Júlia caminhava pelas ruas estreitas com Benício no carrinho simples que compramos, sem olhar por cima do ombro, sem medo de julgamentos. À noite, ela cantava para o filho sem se preocupar se a canção de ninar era adequada para um Mendonça Prado. Eu observava aquela transformação como quem vê uma borboleta saindo do casulo e pensava na minha própria prisão. Não feita de controle, mas de ignorância voluntária. Quanto tempo fiquei cego porque era mais fácil não enxergar. Nossa vida ganhou uma simplicidade que eu não conhecia desde a infância em Feira de Santana. Lavávamos roupa na pequena máquina barulhenta, fazíamos compras diárias no mercadinho da esquina, contávamos euros antes de cada gasto. Maria Júlia conseguiu o emprego na biblioteca, com salário menor do que tinha no Brasil. Eu comecei a dar aulas de português para brasileiros recém-chegados, aproveitando minha experiência na secretaria pública. Aos poucos, montamos uma rotina. Benício crescia saudável, alheio ao luxo que poderia ter tido. À noite, quando finalmente conseguíamos colocá-lo para dormir, sentávamos na pequena varanda com copos de vinho barato e falávamos sobre o futuro. Algo que nunca tínhamos feito de verdade antes. Descobri que minha esposa sonhava em escrever livros infantis, que amava fado, que tinha pavor de tempestades. Coisas simples que, em mais de 2 anos de casamento, eu nunca tinha realmente perguntado. As notícias do Brasil começaram a chegar como torpedos. Meu sogro tinha entrado com processo por alienação parental, alegando que Maria Júlia era mentalmente instável e tinha sequestrado o neto. Amigos mandavam prints de reportagens em sites de fofoca com manchetes como herdeira de império imobiliário foge com bebê e marido manipulado. Dona Eleonora deu entrevista chorando, pintando-se como avó amorosa separada do netinho. O mundo que deixamos para trás tentava nos alcançar com seus tentáculos jurídicos. Eles não podem fazer nada, garantiu Maria Júlia depois de consultar uma advogada portuguesa especializada em direito internacional. A certidão é legítima, somos os pais, estamos casados, todos os documentos estão em ordem. Ainda assim, ela tremia ao verificar o e-mail, temendo notificações ou intimações. Uma noite, recebemos mensagem surpresa de Clara, antiga secretária dos meus sogros. Não sou a única que apoia vocês. Beatriz conseguiu cancelar as passagens que seu pai comprou para ir atrás de vocês. Fiquem firmes. Existia uma resistência secreta que nunca imaginamos. Benício crescia alheio a tudo isso, descobrindo suas mãozinhas, sorrindo para nós 2 vezes por dia. Nas noites quentes de verão português, sentávamos na pequena varanda com vista para os telhados antigos, bebendo vinho barato e reaprendendo quem éramos, sem as sombras dos Mendonça Prado. Maria Júlia conseguiu o emprego na biblioteca.
Eu comecei a dar aulas de português para brasileiros recém-chegados. O dinheiro era curto, a vida simples, mas as noites eram tranquilas. Sem telefonemas de controle, sem visitas surpresa, sem expectativas sufocantes. Acha que fizemos a escolha certa? Perguntei uma noite, enquanto observávamos as luzes da cidade. Maria Júlia encostou a cabeça no meu ombro. Não sei se foi certa, mas foi nossa. E isso faz toda a diferença. Aos poucos, fui descobrindo uma nova versão da minha esposa. Ou talvez a versão original, antes que anos de controle a transformassem na mulher silenciosa que eu conheci. Esta Maria Júlia ria alto. Tinha opiniões fortes sobre política. Adorava dançar na cozinha enquanto cozinhava. Certa noite, ela me confessou. Sabia que seus pais me escolheram para você? Engasguei com o vinho. Como assim? Ela explicou que nosso encontro casual na festa de um amigo comum tinha sido orquestrado. Eles pesquisaram sua família. Viram que era de origem humilde, mas honesta. Acharam que você seria fácil de controlar. Um genro perfeito. Ri sem humor. E não estavam errados, né? Ela segurou minha mão. Eles não contavam que eu me apaixonaria de verdade. Que veria em você algo que ninguém na minha família tinha. Bondade genuína. Naquela noite, fizemos amor como se fosse a primeira vez. Sem máscaras, sem medos, sem fantasmas entre nós. 6 meses se passaram como um sopro. Numa manhã ensolarada, recebemos uma encomenda inesperada do Brasil. Uma caixa pequena, sem remetente identificado. Dentro, um medalhão de ouro com foto da mãe de Maria Júlia, uma carta escrita à mão pela irmã Carolina, e um ursinho de pelúcia desgastado que minha esposa reconheceu entre lágrimas. Era meu quando criança. Pensei que tinha perdido para sempre. No fundo da caixa, uma nota curta e formal. Que o menino conheça suas raízes, mesmo longe. Um dia, entenderão que tudo o que fizemos foi por amor. AC. Não havia ameaças, nem tentativas de controle. Apenas um aceno distante. Maria Júlia ficou quieta o dia inteiro, o medalhão entre os dedos, perdida em memórias que nunca compartilhou completamente comigo. Depois de colocar Benício para dormir, encontrei-a na varanda, olhando as estrelas como fazia naquelas noites inquietas em Salvador. Às vezes me pergunto se fomos injustos, confessou com voz fraca. E se eles realmente acreditavam estar fazendo o melhor? E se para eles, amor é controle, porque foi assim que aprenderam? Sentei ao seu lado, sem respostas fáceis. Talvez um dia possamos construir pontes, mas com distância suficiente para não sermos engolidos. Aqui estamos, 1 ano depois, ainda tentando entender o quebra-cabeça da nossa própria história. Benício dá seus primeiros passos num apartamento modesto em Alfama, longe dos mármores e dos motoristas particulares que seriam seu destino. Rimos das suas trapalhadas, fotografamos cada momento sem pressão de perfeição. Ainda recebo e-mails ocasionais do Dr. Antônio Carlos, mais a menos, quase cordiais, perguntando sobre o neto, enviando fotos antigas da família de Maria Júlia. Ele assina agora como seu sogro, não mais como Dr. Mendonça Prado. Será apenas nova estratégia ou real aprendizado? Ainda não sei se minha esposa estava certa em sua revolta radical, se eu fui covarde em minha cegueira, ou se há nuances de cinza que nunca enxerguei. O que você faria no meu lugar? Quebraria completamente com o passado ou tentaria reconciliar as pontas partidas dessa história? Na semana passada, Maria Júlia recebeu uma proposta inesperada. Os pais querem visitar Lisboa, conhecer de verdade o neto. Sem exigências, sem advogados, sem mansões ou carros luxuosos. Apenas um encontro em terreno neutro. Ela está indecisa. Vejo o conflito em seus olhos, o desejo profundo de reconciliação lutando contra o medo justificado de novas manipulações. Benício tem o direito de conhecer os avós? Eles merecem uma segunda chance? A história que começou com um teste de gravidez e explodiu num batizado agora entra em novo capítulo. E eu, que já fui tolo cego, depois marido confuso, e agora pai determinado, só sei de uma coisa. Qualquer que seja nossa decisão, será nossa. Não por medo, não por ganância, não por pressão, mas por escolha livre. E nisso, pelo menos, acho que o velho Benício, meu pai, teria orgulho.